aula de geografia? Peguem aí o livro de geografia, abram na página 46 para que vocês possam acompanhar as imagens que estão presentes aí no livro de vocês, tá bom? Então, livro de geografia, página 46. Turma, durante todas as nossas aulas de geografia do segundo bimestre, nós estamos falando sobre as paisagens e os seus elementos. Nós já sabemos que em uma paisagem, que é tudo aquilo que eu consigo ver, não é mesmo? Tem elementos naturais e elementos humanizados ou modificados pelo homem ou pela natureza, porque na aula passada da quarta-feira nós vimos o que, turma? Que uma paisagem ela pode ser transformada pela ação humana ou pela ação da natureza. Por exemplo, quando acontece um furacão, um deslizamento de terra, é uma ação da natureza que modificou a paisagem. Olha só, hoje nós iremos falar sobre as águas da paisagem. Nós sabemos que uma paisagem ela não é formada só por vegetação, por casas, por prédios, não. Pode ter rios, pode ter cachoeiras, lagos, lagoas, e essas são as águas presentes na paisagem. Uma paisagem pode ter o quê? Um rio, um mar, uma lagoa, tá bom, gente? Nós já sabemos que a água é algo extremamente para todos nós seres humanos e que ela precisa ser o quê? Cuidada. E nós precisamos economizar esse recurso tão precioso para nós. Então, quando em uma paisagem a gente encontra um rio, um mar, uma lagoa, é necessário que tenhamos a consciência que esse bem tem que ser o quê? Cuidado, preservado. Na página 47 do livro de vocês de geografia, tem uma imagem que a Tilana também vai colocar aqui, mas que vocês podem observar em casa com o livro de vocês sobre as partes de um rio, turma. Olha só, acompanhe aí a leitura com a tia Ilana. As águas dos rios carregam parte do solo que existe nas suas margens. Esses materiais são levados para outras áreas e se acumulam em um lugar, formando um novo leito, mudando as margens ou criando uma nova forma de relevo. Então, pode formar outro tipo de solo, criando um relevo diferente para aquele lugar. Olha só, turma, nessa imagem aqui do livro de vocês, representa muito bem, de forma resumida, as partes de um rio. Aqui nós temos a nascente, que é o local onde começa o rio. A nascente é o lugar onde o rio começa, gente. Olha só, onde ele começa a correr. Geralmente o rio é formado pelo acúmulo de águas das chuvas, do derretimento da neve ou de águas que ficam embaixo do solo e aparecem na superfície. Então lembra, nascente, o lugar onde começa o rio, tá? Onde inicia aqui as águas a correr. Depois nós temos as margens, que pode ser a margem direita de um rio ou a margem esquerda. É uma faixa de terra firme que ladeia um rio. Existem a margem direita e a margem esquerda. É aquela parte lateral, onde a gente fica quando vai para o rio, sabe, gente? Ou de terra, ou de pedra, vai depender do tipo de solo do local. Temos também, galera, o leito do rio. Sheilana, o que é o leito do rio? É a superfície por onde as águas correm, é a parte do rio onde as águas estão correndo, tá bom? E nós também temos a foz, que é o local onde o rio deságua, né? Onde ele vai derramar sua água ou para outro rio ou para o mar, vai depender, ou para o lago ou para uma lagoa. Então, olha só, observem a imagem aí do livro de vocês e vejam que tem a nascente, lugar onde inicia o rio, onde a água começa a correr. As margens, que é a lateral ali do rio, que pode ser de pedra, de areia, tá bom? O leito, que é o local onde passa a água do rio.
E a foz, que é o lugar onde a água deságua, que vai mandar essa água ou para outro rio, para um lago, para uma lagoa ou para o mar, tá bom, turma? Agora, turma, nós iremos falar sobre algumas maneiras que nós temos para aproveitar essas águas dos rios presentes no nosso país, não é mesmo? A gente pode aproveitar essas águas como forma de diversão, nadando, pescando, não é mesmo? Olha só, aí na página 49 do livro de Geografia de vocês, tem uma imagem bem interessante que mostra essas formas, né, que a gente pode aproveitar a água de um rio. Tem o senhorzinho aqui pescando, outra imagem que mostra as crianças nadando na água do rio. E aqui embaixo nós também temos, não é, uma pessoa aguando as plantações, que também é uma forma que podemos utilizar essa água do rio. Lembrando que sempre devemos utilizar a água de um rio de uma forma consciente, sem desperdício, sem poluição, de maneira que não prejudique essas águas, tá bom? Passem aí para a página 50 no livro de Geografia e vejam que as águas dos rios, elas podem ser aproveitadas, mas para ser aproveitada para o consumo humano, para o nosso consumo, ela tem que passar por uma etapa de tratamento. Então aqui nós temos uma estação de tratamento que transforma a água do rio em água potável própria para o consumo humano, tá bom? Aqui no livro de vocês, na página 50, tem um processo de tratamento de água até chegar às nossas casas, para se tornar água potável, água própria para o consumo humano. Tá bom, gente? Olha aqui embaixo temos uma imagem bem triste, não é, turma? De um rio poluído, onde as pessoas não tiveram consciência e poluíram. Gente, às vezes aquele papelzinho de balinha, aquela garrafa que a gente joga no chão, quando vem as chuvas, elas levam para esses rios, para os mares, poluindo a água. E a gente já sabe, a tia Ilana já falou para vocês, que apesar do planeta Terra ter sua maioria composta por água, essa água não é própria para consumo humano. Apenas um pouquinho dela é de água doce e que é própria para o consumo humano. Por isso que tem a necessidade de se zelar por esse bem tão precioso, tá bom, turma? Vocês vão realizar a atividade na página 51, tá aqui, ó. Questão número 1. Existe um rio no lugar onde você mora? Como é o nome dele? Aí se vocês não souberem, podem se informar com um adulto, porque aqui em Águas Lindas tem bastante rios, tá bom? 2. Quando as áreas localizadas próximo a um rio não são cuidadas, podem ocorrer modificações na paisagem? Faça um X na frase com a informação verdadeira. Então aí você vai marcar a resposta certa, apenas uma resposta. Na 3, você vai observar essas imagens aqui e vai fazer a correspondência das imagens com a descrição correta, pintando os quadrinhos com as cores da informação. Tá aqui, ó, praticando esporte. Vocês vão ver quais dessas imagens que a pessoa está praticando esporte. Você pinta de verde. Usando o rio como meio de transporte, você vai pintar. Pescando, de azul. Irrigando terrenos com plantações, de vermelho. Aí é só vocês observarem e realizarem a tarefa. Questão 4, página 52. Para que a água é usada na sua moradia? Desenhe o espaço abaixo. De que forma você usa a água na sua moradia? Lavar roupa, escovar os dentes, tomar banho? Você vai desenhar aqui, tá bom? A água que bebemos, se não for tratada pelas companhias de abastecimento, deve ser fervida ou filtrada. Como a água é cuidada na sua moradia antes de ser consumida? Você vai analisar e vai colocar aqui, tá? Letra C. Algumas ações são importantes para reduzirmos o consumo de água. Que ações são praticadas para reduzir o consumo de água na sua moradia?